Olá, bem-vindos ao Le Club Podcast. Eu sou o Alessandro Dorigatti. Hoje eu estou aqui com meu irmão Thiago Dorigatti. Fala, galera. Para a gente bater um papo com o nosso amigo Jorge Anjos. Ele que é o presidente da ONG Transparência Guarapari e vice-presidente do projeto Anjos da Praia. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado também pelo convite de vocês. Dar um espaço para as pessoas, eu acho que é muito importante. Não, bacana. Obrigado. Você não é de Guarapari? Sou carioca, mas já sou carixaba. Inclusive, já tenho até um título de cidadão capixaba emitido pela Assembleia, né? Que eu não sabia. Aqui mesmo? Acho que uma ou duas legislaturas atrás. Porra, bacana. Eu ganhei um título pelo trabalho exercido no Anjos da Praia. Do Anjos da Praia. Você chegou aqui quando? Em Guarapari, especificamente, eu cheguei aqui tem 20 anos, praticamente. Então, assim, foi até uma coisa assim, mais do destino. E aí aquela história, né? Quem para aqui, bebe a água de Guarapari, fica encantado. Ainda mais eu que vim da cidade do Rio de Janeiro, né? E lá realmente para morar tá muito complicado, tá muito difícil. A gente não tem mais segurança. Vou para lá, fico no máximo 5 dias, já tô agoniado para voltar para cá. Aí tô aqui já há 20 anos, vim para fazer um trabalho, na época com um parceiro. Entrei de sociedade aqui numa firma. E aí as coisas foram naturalmente acontecendo. Não, bacana. Rapaz, eu fiquei surpreso, porque eu achava que você era o presidente do Anjos da Praia. Eu fundei a associação em 2018. Mas nessa época eu já era presidente da Transparência. Ah, já existia a Transparência? Sim, já? A Transparência é de 2012, foi fundada em 2012. Eu não sabia, eu achava que era recente. Aí como eu estava já como presidente, né, na Transparência, que também foi uma situação atípica, eu não fui eleito presidente, né, eu subi o cargo de vice para presidente, e aí como a Associação Anjos da Praia, a gente precisava formalizar também, né, esse trabalho de uma forma jurídica, inclusive, né, toda corretinha. Então eu fiquei como vice. Agora, atualmente, assim que saiu o registro, porque só vale depois que sai o registro no cartório, né? Assim que sair o registro, vai inverter. Eu sou o presidente do Anjo da Praia e da Transparência eu vou me afastar até as próximas eleições. Deixa eu te perguntar uma coisa, para quem não conhece, não sabe, o que é, assim, na prática, o projeto Anjos da Praia? Bom, o projeto Anjos da Praia, como eu disse, né, esse sócio que eu tive aqui no início, ele tinha uma ideia, né, de fazer. A gente identificou essa situação alarmante que é de todos os municípios que a gente já trabalhou em Guarapari e no Espírito Santo. Guarapari é o que tem mais demanda realmente de crianças perdidas. A gente avaliando isso na época, isso lá em 2005, 2006, isso foi avaliado e aí tinha uma história com o Instituto Xuxa, dos cartões de identificação e tal. E ele me passou esse projeto. Eu, como sou da área de comunicação e marketing, né? Eu avaliei o projeto, vi que não era um projeto muito viável, porque tinha muitas condicionantes, muitas nuances que dificultariam muito acontecer. E aí eu transformei, né, a ação, fiz algumas alterações e aí iniciamos o projeto, né? Então a gente identificou junto com a Polícia Militar, né, com os outros órgãos, Corpo de Bombeiro, né, os órgãos municipais também, que realmente tinha uma questão que devia ser, né, vista pela sociedade e atuada da forma que a gente faz. E aí a gente viu esse nicho, né, de possibilidades e criamos o projeto Anjos da Praia. Inicialmente, né, com apoio público, né, a gente buscou o apoio público na época, mas aí vimos que era mais fácil a gente trabalhar na forma de uma ação promocional do bem das empresas na praia. Entendi. E assim podendo preservar o erário público. Então, demorou um tempinho, né, para a gente formatar todo o projeto direitinho. E aí a gente iniciou. Era para ter iniciado em 2006, mas problemas, né, locais acabaram não sendo possíveis. E aí em 2007 a gente fez a primeira edição e hoje já são 36 edições, né, e 15 anos de trabalho. Aqui em Guarapari? Aqui em Guarapari, Serra, Anchieta e Piúma. A primeira edição que você falou foi aonde? Aqui em Guarapari? Foi aqui na Praia do Morro, em Guarapari. Quantos anos que vocês fizeram direto? Na época foram alguns anos seguidos. Não sei te precisar assim com certeza absoluta agora. Mas porque se você for parar para pensar, foi uma ação que nós fizemos no município da Serra, num carnaval. Foram três ou quatro ações em Anchieta, no Festival de Frutos do Mar de Iriri e tal, que a gente tem uma grande parceria lá com eles também.
E Piúma foi uma vez também. O restante foi tudo aqui em Guarapari. E todos da mesma forma? Vocês põem a barraca... Por exemplo, na Praia do Morro, vocês trabalham com quantos pontos? A gente já Quando trabalhou... começou? A primeira estreia, como é que era? A primeira, se eu não me engano, foram 3 tendas. Né? A gente já chegou até a colocar 4 tendas aqui, porque tem demanda para isso na Praia do Morro, principalmente no verão, né? É uma loucura que isso aqui fica. E você tem uma ideia, um número que eu lembro, assim, que eu não me esqueço, foi também em 2012, aqui na Praia do Morro, uma tenda que estava próxima ao Hotel 4 Estações, aqui no centro da praia. Essa tenda promoveu o reencontro de 68 crianças perdidas em um dia, de 8 da manhã às 4 da tarde. Então, assim, é um serviço realmente muito necessário. Né? Isso não é atribuição de guarda-vida ficar com criança, muito menos da Polícia Militar, que a gente sabe que o efetivo não é o suficiente. E a gente tira essa atribuição deles. Né? E guarda-vida também, o efetivo nunca foi suficiente. Aliás, a gente tem que ser justo também, não dizer que isso é só um problema de Guarapari. Né, isso é um problema corriqueiro de muitos municípios praianos, que acho que falta os gestores entenderem que o salva-vidas é o ponta de lança do nosso turismo. Né, que uma pessoa falecida na praia, né, e muitas vezes por omissão, uma vez que o poder público sabe a quantidade que tem que ter na alta temporada, de profissionais, né, toda a infraestrutura que não dão. Então isso para mim é uma omissão até do poder público. E a gente ajuda muito os guarda-vidas, né? O Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo é nosso apoiador do comando do Corpo de Bombeiro, comando da Polícia Militar, porque todos entendem da importância dessa ação para a sociedade. E, querendo ou não, sobrecarga em cima deles, né? Com certeza. Quando vocês não estão na praia... Alguém tem que fazer isso. Vocês teve algum apoio político no começo? Tive sim, tive alguns apoios políticos de alguns deputados, né? Alguns vereadores. Não, eu falo local aqui em Guarapari. Local tive sim também. Né? Tanto que até para fundar a associação, na época que a gente fundou, porque eu fiquei muitos anos fazendo a ação no meu CPF. Né? Eu criei a ideia e tal, e fiz no meu CPF, mas a gente tinha, né, vimos que para poder até crescer e melhorar a ação, precisava realmente formalizá-la. E nessa oportunidade, né, a gente não é filantropo, não é de família rica nem milionária, precisava fazer a associação acontecer, isso tudo gera custo, né? Honorário advocatício, né? Cartório, enfim. E aí eu fiz um kit, que era com material das lonas que a gente recicla do projeto, né? Da propaganda. A gente faz umas bolsas de praia, eco bag, né? E aí tinha camisa, boné, entrada de parque parceiros nossos. Então eu fiz um kit chinelo, eu fiz um kit legal e busquei 50 parceiros apoiadores. Né? Então aqui eu posso falar em Guarapari, quem foram os nossos sócios fundadores, né? de pessoas públicas. Né? O atual presidente da Câmara. O Wendel Lima? Sim, que fala bem mal da gente aí. Atualmente. Ele é fundador do projeto? É um dos fundadores, que ele adquiriu um kit, né, na época foi R$250, eu fiz 50 kits, e ele adquiriu um, o Zazá adquiriu outro, né, o vereador Denis Zazá também, o vereador também. Sim. Fora, assim, muitos parceiros do comércio, né, da indústria, porque o projeto é interessante, né? E necessário. Eu acho o seu projeto excelente, cara. Porque a gente vê. Sim, a gente vê a demanda você já esteve todo comigo dia. na praia, você já viu acontecendo. Então, eu acho importante esse projeto. Eu só não entendo por que ele não está ativo. Então, deixa eu te perguntar. O Wendel era como se fosse um fundador. Sim. Hoje ele não apoia mais? Não, ainda critica, ainda fala um monte de mentira na tribuna da Câmara, que é corriqueiro isso. Não só ele, né? Outros vereadores, né, da base do prefeito, por conta de misturarem os assuntos, né? Infelizmente, essa situação de eu ter sido, né, vamos dizer assim, promovido ao cargo de presidente da Transparência, porque quando houve a eleição eu fui eleito como vice da presidente, né? Só que a presidente viu o tamanho do aborrecimento que seria, pediu para sair, que é uma pessoa já muito esclarecida, aposentada, professora, né? E aí ela viu isso e falou: Jorge, eu não quero isso para mim não, você pega aí, entendeu? E toca aí. Então não foi uma coisa que eu busquei, né? Eu queria reativar a transparência em Guarapari, porque eu achava importante, uma ferramenta importante, né? E estava muito tempo parada já na mão do ex-presidente, estava debaixo do braço dele sem nenhuma atitude, e eu vi que essa instituição tinha que ter utilidade. Quem era o ex-presidente do Guarapari? Era o Alex Willis, que foi assessor também de vereador Zazá, era uma pessoa também que
né? Foi muito meu amigo, mas depois que virou assessor do vereador, que virou base do prefeito, também deixou de ser meu amigo. Quem que é esse? O Wendel? O Alex. Não, era o... quem que virou a base do prefeito? O Wendel, né, que você fala? Não, na verdade, o Wendel sempre foi, né? Eu tô falando do Zazá, né? Não, o vereador Zazá, que agora é base do prefeito. É base do prefeito. Mas na época que eu era oposição, a gente era super amigo, me chamava para dar porrada, né? Como eles gostam de falar. Muita gente não tem coragem de fazer, aí precisa de alguém que tenha, né? E muitas vezes eu fui em diversas reuniões para poder, né, botar os pingos nos is. Foi de farol, né? Abriu o carro. Entendeu? Então, infelizmente, assim, algumas vezes até me senti, de certa forma, algumas vezes usado. Mas como estava fazendo algo que era pela minha cidade, né, importante, porque precisa ter essa oposição, precisa ter o contraditório, né? A democracia se faz dessa forma, né? E assim, mas infelizmente uma cidade pequena, como Guarapari, um estado pequeno como o Espírito Santo, acaba que essas coisas se tornam graves e pessoais, né? Então, assim, é muito complicado. Essa mistura das pessoas, né, de verem o meu trabalho frente à transparência, que frente à transparência já foram, a CPI dos shows foi a gente que colocou, né, e o Ministério Público entendeu que realmente houve corrupção ali, isso já virou um processo, está lá no juiz. A questão do asfalto, a mesma coisa, né, nos últimos 3 dias de mandato do atual prefeito, foi pago uma fortuna de asfalto, em 3 dias mediram, fizeram a rua com tudo, assim, a coisa... absurda. Também virou CPI e diversas outras denúncias, né, de malversação do erário, né, improbidade administrativa do prefeito, né, e assim, muitas denúncias, algumas, né, são acatadas, outras não, e isso muitas vezes quando a gente entende que é o direito está sendo ferido da população, a gente também recorre e tal. E aí acabam misturando essa situação para o Anjo da Praia. Por isso que eu tenho esses políticos aí que antes, né, eram apoiadores do Anjo da Praia, hoje não são. E é uma pergunta que eu gosto até de fazer para eles. O que o Anjo da Praia mudou de lá para cá? Continuamos fazendo a mesma coisa, com o mesmo propósito, né, ajudando a sociedade da forma que a gente entendeu que pode ser feito. E então, assim, a sua mudança de atitude com a gente é, lamentavelmente, apenas pessoal. E isso inclusive, também é motivo de improbidade administrativa, né? Porque nenhum vereador ou qualquer outro político está lá para fazer o que quer, né? O que acha a sua vontade. Ele tem que estar lá, né? Primeiro, respeitando o voto das pessoas que o elegeu, né? E segundo, está lá em benefício da sociedade. Pra você ter uma ideia, chegaram ao cúmulo aí. Na tribuna da Câmara eles falam abobrinha de mim o tempo todo, não provam nada, principalmente aquele outro vereador corrupto, que foi caçado na Casa de Lei, né? Quem que é esse? Aí eu chamo carinhosamente peixe podre, né? Que é o... Né? Mas eu vou te falar, é uma situação, para mim, eu acho triste, porque, na minha opinião, é triste a gente ter que falar. Para mim, o Dito Xarel é o melhor dos vereadores. Ele é um cara muito bonachão. Para o eleitor dele. Ah, sim. Para o curral eleitoral dele como... É um cara que vai se eleger toda eleição. Não sei se eu concordo absolutamente com isso, não. Mas eu tive até no início uma certa amizade com ele. Não, eu não conheço. Eu falo baseado em requerimentos atendidos. Uhum. É nisso que eu falo. Sim. Porque para mim não adianta nada um vereador ficar gritando, mostrando defeito e ele não vai ter o requerimento dele atendido. Pois é, mas aí é aquela história, né? O requerimento atendido também é obrigação do prefeito fazê-lo, se identificar que aquilo é uma necessidade pública. E, infelizmente, quem é oposição não tem os requerimentos atendidos. Então, isso não é democracia. Mas quem é que perde? Não tem oposição? Temos 2 aqui, atualmente 2 da oposição, que é o Rodrigo e o Oziel. Que são os 2 que estão batendo. O resto é... Oziel? Perdão. Oziel é da antiga Oziel legislatura. Que perdeu, né? O Isaac. Porque Isaac e Oziel... o Isaac, não. Parece. Isaac eu já vi ele já. Perdão. Então, são esses 2 que são oposição. Só uma pergunta antes do coisa. Hoje, o Anjos da Praia tem algum apoio político aqui em Guarapari? Olha, para você ter uma ideia... para te dar algumas outras pessoas. Eu tenho aí como políticos, apoiadores, sócios fundadores do Anjo da Praia, né? Sim, o governador Renato Casagrande. É um dos nossos sócios fundadores, né? Deputado Danilo Baense, ex-deputado da cidade aqui, Carlos Von, né? E tem outros também. O Carlos Von, você era amigo dele? Não, porque a gente tem que entender uma coisa, né? Uma coisa é a gente estar lidando com uma pessoa pública,
né, de forma institucional, outra coisa é a gente ter amizade por ela. Entendi. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, se for necessário, como já foi algumas vezes, né, a transparência, por exemplo, participar de uma reunião com o prefeito, que é uma pessoa que eu tenho verdadeira ojeriza, né, eu vou, porque a minha função é meu trabalho, eu tenho a obrigação de fazê-lo, né, dessa forma. Mas não irei num churrasco na casa dele jamais. Do prefeito? Sim, ou de qualquer outro. Você já teve algum problema com o prefeito, assim? Sim. Hoje, atualmente, aqui eu posso dizer que no município, os meus maiores perseguidores se chamam prefeito Edson Magalhães, né? E alguns outros aqui que acho que pode até colocar o nome deles também, né? Tem alguns desses políticos, né? Zazá, que antes eu era bom, agora eu não sou mais. Dito Xarel, o próprio Zé Preto, que se elegeu agora, né? Dizendo que era bolsonarista, nunca foi, mas enfim. E tantos outros, assim, né? E fora alguns também que não são políticos, mas são marimbondos do poder, né? Que eu falo assim, né? São marimbondos do poder porque estão ali, dependem da prefeitura para alguma coisa e assim, né, se rebelam, né, diante disso. Eu tenho um, por exemplo, que nós somos até parceiros, que eu também sou conselheiro no Conselho de Turismo do município, entre outras coisas que eu acabo entrando, tendo que fazer parte, mas muita coisa eu já estou saindo fora também, porque o sistema é bruto, e eu quero mais me dedicar para minha família, minha vida. Mas tem aí, eu tenho, por exemplo, o que já foi até presidente do CIDSIG, me apoiou muito, mas que agora está do lado do prefeito, é uma pessoa que tem me criado muito problema, Fernando Otávio, que também foi um sócio fundador da associação. Então, assim, as questões políticas atrapalham muito o Anjo da Praia, porque eles não têm como me pegar, né, em tese, pela transparência, porque a gente não comete nenhum crime, a gente não ofende, a gente não injuria, a gente não difama, a gente vai ao ponto, a gente mete o dedo na ferida porque o povo precisa estar sabendo do que está acontecendo. E o poder público tem por costume não dar transparência, né? É muito raro você ver assim, os assuntos, principalmente os que estão fervendo ali, ter transparência. Então, isso acabou me prejudicando muito no Anjo da Praia e é por isso que a gente não tem conseguido, né, realizar aqui em Guarapari. A perseguição chega assim, ao cúmulo do absurdo. Quando que começou o problema deles quererem te esbarrar? Na verdade, começou lá em 2006. Já no começo? Já. Quando eu levei o projeto, eu né, elaborei todo o projeto, e eu sempre fui uma pessoa assim, que nunca gostei de política, né? Participei de algumas campanhas, fiz até campanha do falecido Brizola lá no Rio e tudo, mas como um funcionário, né? Uma pessoa lá que estava ganhando o seu também para trabalhar e tal. Fiz até algumas campanhas, Ronaldo César Coelho no Rio, aí já como coordenador, né, pela minha experiência em comunicação e marketing e tal, mas nunca quis me envolver com isso, porque sempre vi que era uma coisa muito difícil de lidar, né? E aí, o que aconteceu? Em 2006 eu formatei tudo e levei para o município, porque infelizmente ou felizmente a gente não tem como fazer sem a autorização municipal, sem ter a participação do município, ainda que seja só autorizativo, né? E aí levei lá, cheguei lá, na época o secretário, né, me atendeu muito bem, todo mundo que lê o projeto fica encantado, nossa, vamos fazer e tal. Aí eu tinha uma tabela lá de insumos, né, que contemplava tudo, uniforme, alimentação dos jovens, a comunicação visual, né, todo aquilo, custo do projeto. Levei para ele e falei, olha, eu preciso disso aqui. A gente, na época, tinha formatado um verão, que eu acho que era até um verão que pegava carnaval junto, era um verãozão de 50 dias quase. E aí levei para ele, vou botar aqui um valor, sei lá, 50 mil para fazer o verão todo, com uma boa equipe, com todo mundo. Aí o secretário pegou aquela lista, né, de insumos. Nossa, isso aqui o uniforme eu tenho a empresa X. Isso aqui, a alimentação eu tenho a empresa X. Coca-Cola, Unimed, não sei o quê. Poxa, falei, que bom, né? Então, beleza. Dos 50 mil que eu tinha que angariar para poder realizar a ação, e eles estavam entrando praticamente com metade. Então, eu corri atrás da outra metade e na época eu consegui também, como foi o primeiro, eu nunca mais me esqueci. Foi a Cicobi e da Casa, que nos apoiaram na época. E aí, beleza, a coisa foi acontecendo e eu fui tocando, fazendo, né, no trabalho. Aí, há 40 dias da ação inicial, eu já não falava mais com o secretário, só conseguia falar com o sub. Nada resolvia, porque só o secretário resolvia. Isso o daqui do município. Era o atual, né, parceiro, né? Mas na época também foi um algoz muito ruim para nós. Porque aí pegou e viu o projeto, vamos fazer, beleza. E
40 dias já não falava mais com ele. Não conseguia, né, definir cadê as coisas. E aí chegou 10 dias do projeto iniciar na praia, eu desesperado fui bater no gabinete do prefeito. Aí levei a demanda para ele, lógico, com essa forma prepotente dele, não me atendeu. O cara é tão gente boa, velho. Mas até então... Ele me trata tão bem, velho. Alguns que ele gosta, ele é muito bom, né? Não, mas se ele não gostar... Eu conheço ele pessoalmente, eu encontro com ele às vezes. Ele muito formal comigo, muito educado. E aí ele me passou, na época, quem era chefe de gabinete dele era a Aurelice, que foi secretária depois de saúde. Entendi. E aí passei a situação, na época eu fui com ele, eu ainda tinha esse sócio, né? Eu fui com ele, ele era uma pessoa que ele não falava muito nas reuniões. Era o Flávio, já não mora aqui há bastante tempo. E ele não era muito de comentar assim, as coisas, não, porque eu sou mais comunicativo, carioca, ele também era carioca, morava aqui também, mas... E aí ele deixava eu falar. Aí a gente explicou para chefe de gabinete, explicamos o que estava acontecendo, 10 dias da ação acontecer, não sei de nada, de insumo nenhum, e tá para começar, como é que eu faço? Então aquilo tudo que ele falou que já tinha... Queria me dar, que tinha... Não apareceu? Não apareceu, você foi esperar. Ele falou, mandei o layout das camisas, mandei tudo, não tinha camisa pronta, não tinha nada. Aí beleza, eu falei, explicamos para ela essa situação, e ela ligou para ele. E eu não tava conseguindo falar com ele há 40 dias. Ela, em 15 minutos, fez ele aparecer lá. Aí ele é engraçado até, que ele tem um bigodinho, ficou assim com o bigodinho. Aí chegou todo bravo, não tô entendendo o que vocês estão fazendo aqui. Aí eu olhei assim e falei, como, Serpa, você não tá entendendo? Poxa, a gente tinha combinado e tal, de você entrar com isso. Eu não combinei nada, vocês que entenderam errado. Rapaz, o Flávio deu um tapa na mesa de vidro lá, que eu tomei um susto. Ele pegou a própria lista que ele mesmo tinha riscado das coisas que ele poderia entrar e mostrou para ele assim, você vai dizer que isso aqui você falou que não ia fazer não? Que ia entrar com a gente porque a outra parte a gente conseguiu. Né? Da casa. Vocês conseguiram a outra parte aí? Não foi isso, vocês entenderam errado. Porra, bicho, aí você vai fazer o quê? Vontade de fazer algumas coisas a gente na hora teve. Mas aí o que a gente pode fazer? Tudo bem, ok. Ele ainda falou assim, se vocês quiserem autorização, porque na época você precisava da autorização do SPU, né? Hoje o município já pode dar, porque ele já pode atuar em toda a orla, né? Ele pode dar autorização, não dá e tal. Mas na época você tinha que pedir o SPU, que para mim era muito melhor, porque o SPU sempre me deu, né? Entendi. Sempre gostou de dar do nosso trabalho também, sempre foi parceiro. SPU é o quê? Superintendência do Patrimônio da União. Okay. Né? E cada estado tem o seu, né? E aí falou, não, se vocês quiserem, eu arrumo autorização pra vocês botarem a tenda na praia, né? As 3 tendas, acho que na época eram 3 que a gente tinha pedido. Aí eu falei, pô, bicho, eu vou fazer o quê com... Eu não tenho uniforme, não tenho alimentação, não tenho nada que você combinou, não tem condições de realizar. Então, o primeiro de cara a gente já teve que cancelar. E aí eu tive que fazer um e-mail para as empresas parceiras, né? Explicando o motivo. Que você já tinha conseguido, né? Na época você ainda pagava CPMF. A menina da casa, do marketing da casa lá na época, falou assim, nossa, vou perder meu emprego. Quando eu tive que comunicar, né? Que não vai ter. Falei, não, tá, eu tô estornando para a sua conta. E na época ainda paguei CPMF disso. Quer dizer, então, assim, aí peguei e tive que esclarecer para as pessoas, né? E principalmente para os parceiros que a gente tinha feito publicidade, né? Propaganda do projeto. Olha, infelizmente a prefeitura, né, acordou uma coisa conosco, não cumpriu. O tempo não tem como a gente remediar as situações, então, infelizmente, para esse momento, nós vamos ter que cancelar, esperamos no próximo, né, poder voltar e tal. E aí, pronto. Foi ali que o Edson ficou irado com a gente. E ali, o que acontece? Eu não tinha ainda esse feeling, esse tato, né, com o poder público, justamente porque eu sempre quis ficar afastado do poder público. Então, a gente acreditou, né, no que a palavra... Porque eu ainda sou daquele tempo, né, que o fio do bigode... É uma palavra, né? Deu a palavra, acabou. Mas eu não estava acostumado com isso. Me vi que mas não é. E muitas vezes até aprovisionado, assinado, empenhado, a coisa não acontece. O que aconteceu isso também uma vez com o governo do estado, né? Na época do governador Paulo Artung. Então, assim, a gente não tinha essa malícia, né? A gente acreditou e nos lascamos. E aí, quando a gente teve que participar isso para as pessoas, pronto, foi ali que fechou a minha porta. E aí eu comecei a tomar porrada quieto, tentando, no amor, né, na conversa e tal, até um dado momento que eu também, né, não tenho sangue de barata. Eu falei, então tá bom, bichão. Então você vai me dar porrada, eu vou te dar porrada, você vai me dar porrada, eu vou te dar porrada, vai viver assim. Porque eu não vou aceitar, não vou entrar na panela,
não vou me corromper, não vou ser seu amigo, eu não tenho que ser seu amigo necessariamente para poder fazer um serviço desse para a população, entendeu? Você não tem que gostar de mim, você tem que ver se isso é bom para a cidade. É lógico. E fim de papo, entendeu? Eu ontem estava falando isso até no grupo da Política Norte aqui do nosso município, que, assim, se tivesse até amanhã ou depois eu fosse um prefeito de Guarapari, tivesse um inimigo meu que chegasse com uma boa proposta para o município, poxa, você tem um secretário para atender. Não precisa falar com ele. Não precisa falar com ele, pode botar o secretário. Claro, é bom para a cidade? Faz. Não é bom para a cidade? Não faz. Não vou me reunir com aquelas pessoas dos secretários, entender, isso é bom, vamos fazer, né? Mas, infelizmente, não. As pessoas tomam poder aqui, agem de forma pessoal. Isso é muito ruim para todos, né? Porque está impedindo aqui... Porque quando ele impede o projeto Anjos da Praia, ele não está só achando... Ele acha que me prejudica. Mas ele prejudica muito mais os turistas que vêm para a cidade. Uma mãe e um pai desesperado. Não sei se você já viu aqueles negócios que, por exemplo, tem no programa do Ratinho. A família que não viu o pai há 30 anos. Puta, que eles fazem aquele reencontro, você fica emocionado do outro lado da tela da TV, né? Isso na tenda é o tempo todo. Entendeu? Então, assim, porque é um momento desesperador. Esse projeto eu criei, assim, tive esse ímpeto até de fazer, porque eu também já tinha perdido meu filho no Rio, no Arpoador, um tempo. Fiquei 4 horas procurando ele, quase morri do coração. Então, assim, 4 não, mas umas 2 horas eu fiquei. Então, eu sabia o que as pessoas sentiam nesse momento. Sofrimento, né? Exatamente. Uma família que sai daqui e tem uma experiência ruim dessa, provavelmente ela não volta. E a oportunidade que eu dei a esse prefeito, né, que infelizmente tem uma visão muito limitada, né, e pessoal das coisas, falei para ele, Edson, imagina se a gente pudesse venha para Guarapari que a sua família tem segurança em nossas praias. Todas as praias com segurança, porque não perde sua criança na Praia do Morro. Perde no centro, perde Setiba. Tudo quanto é lugar, perde. Só não perde Santa Mônica, que coitada. Santa Mônica está abandonada. É o pôr do sol mais bonito da cidade, mas assim, está muito abandonada. Não tem assim, né, um fluxo maior de praia. Mas você tem, né? Para a região também lá de Nova Guarapari, fica super lotado. E é uma coisa corriqueira. Eu acho que nesses 36 edições eu tive que acionar o Conselho Tutelar ou a Polícia Militar, se foi 5 vezes muito. Entendeu? Por conta de criança perdida. Porque a grande maioria realmente é perda momentânea numa praia superlotada. É lógico. Você tá olhando a criança ali, aí você distrai, tá ali na tenda com os amigos, não sei o quê. Você já olhou, já não viu mais. Aí você não sabe se foi pra direita ou pra esquerda. Você vai pra direita, se ela foi pra esquerda, você encontra 3 km depois, 1 km depois. Desesperada, aquela situação toda. Então, assim, é uma coisa que o próprio município de Guarapari poderia ter sido pioneiro com a gente, né, de poder colocar essa ação e falar, venha para nossa cidade que você vai ter segurança para você e sua família. Olha que diferencial, né? A propaganda é boa. Pois é. Então, o primeiro ano foi 2006, você já teve problema. Aí Qual foi o primeiro ano que você teve na Praia de Guarapari? 2007. 2007. Se eu não me engano, foram férias escolares. De julho? Uhum. Pô, bacana. Porque o projeto, ele acontece, né? O principal é o verão, claro, que é a maior demanda. Mas aí depois você tem outras datas. Você tem Corpus Christi, Semana Santa, férias escolares, Semana do Saco Cheio. Eu achei que era só o verão, que só rodava no verão. Não, às vezes Semana do Saco Cheio. Depende muito de onde cai o feriado, né? Às vezes cai numa quinta, vale a pena, porque a cidade lota de todo jeito. Então, assim, quando tem demanda na praia, a gente tá na praia. O ideal seria ter, né? Pelo menos uma tenda, sei lá, algum equipamento turístico que pudesse oferecer uma salinha, porque a gente pudesse prestar esse serviço também, né? Que tivesse pelo menos todos os finais de semana, não uma semana inteira, que acho que não teria necessidade na baixa temporada, mas pelo menos ter final de semana lá uma equipe, né? Uma dupla, com um coordenador, né? Que pudesse estar sempre dando apoio aos guarda-vidas e à Polícia Militar nesse sentido, né? Guarapari já está há quanto tempo já sem o Anjos da Praia no verão? Cara, o último que eu fiz foi em 2019 em Piúma. Guarapari eu tô desde 2017. Mas por quê? Porque, olha só, a gente vai pedir... O que eu peço? A forma de fazer o projeto, ela é muito, assim, ela é muito dinâmica. A prefeitura, lógico, a gente precisa da autorização para o uso do espaço público, né? Montar tendas, por exemplo, aqui na Praia do Morro, eles já fizeram de tudo. Eles tiram assim, cada coisa da cartola que é impressionante, mas a gente tem tudo a nosso favor. Termo de ajuste de conduta da Praia do Morro, os nossos direitos como associação sem fins lucrativos, tudo.
mas eles conseguem, né? Tanto que, pô, a Arena Fitness do ex-prefeito funciona e a nossa não consegue funcionar. Sendo que a Arena Fitness ainda é paga com erário público. E aquilo custa uma bagatela de 100 mil reais por mês. Academia da praia. Que monta todo ano. Ele consegue autorização e a gente não consegue. Por um serviço que é não desmerecendo o serviço do amigo, mas o nosso serviço é de vital importância, muito mais do que fitness. Fitness é legal, os turistas gostam, é bacana, pô, sem problema. Mas você não pode impedir um serviço nosso que mexe, porra, com o sentimento mais profundo das pessoas, né? Sem falar de uma mãe, né? Então, assim, isso a gente pede autorização, que ele pode simplesmente dar autorização e a gente faz tudo, ou eles entram parceiros também, porque a gente tem aí a possibilidade de participar, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação, porque aí a gente fomenta os jovens a vir participar, traz para eles cidadania, dá uma série de brindes, depois que acaba o projeto a gente faz sempre um passeio, vai para um parque, passa um dia no parque, faz um churrasco. A gente já fez até uma caminhada na praia para tirar lixo também. Então, assim, é um trabalho que os pais gostam muito, né, que é um trabalho voluntário deles que os pais gostam muito. Eles recebem também um certificado que faz toda a diferença na busca do primeiro emprego, que eu já tive várias experiências de jovens. Ah, Jorge, poxa, eu estava com um cara lá disputando na empresa a mesma vaga, poxa, eu tinha o certificado, o outro não tinha, eu ganhei a vaga, ele não ganhou. Porque as empresas também reconhecem, né? E isso é um certificado não só da associação, mas também das instituições de ensino, que geralmente a gente faz com faculdade, né? O coordenador é da área de humanos da faculdade e os jovens a gente busca na rede pública, dando prioridade para locais de baixo IDH, ou também aí tem grupo de jovens de igreja, né? Já teve desbravadores com a gente. Então, assim, é uma ação muito completa. Então, tem Secretaria de Educação, de Saúde, você pode fazer... O projeto é muito amplo, você pode fazer aferição de pressão, né? Um atendimento na praia ali também para o turista. No turismo, na própria Secretaria de Turismo também, porque você pode ser... Cada tenda pode ser um ponto de formação turística, coisa que em Guarapari não tem. Não tem, né? Isso é verdade. Então, assim, é muito amplo. E ela pode entrar com alguns insumos. Poxa, meio ambiente, por exemplo, que a gente dá uma sacolinha para o turista levar o lixo, que é um outro problema enorme, né, de falta de educação das pessoas. Então, mas esse problema aí, uma sacolinha não resolve. Não resolve. Já tive altas confusões. Já tive altas confusões na praia de o turista ia deixando mesmo lixo. Ô, irmão, a sacolinha aqui pra você levar. Não, ia deixar mesmo. Bicho, por que você vai deixar? Você faz isso na sua casa? Você não vem pra cá, não gosta de ver uma praia limpa, na praia arrumada? Pô, você tem que fazer a sua parte, né? É gente demais. Aí é difícil. Lidar com o ser humano é complicado demais, né? Mas teve essas experiências. Então, assim, a prefeitura ela sempre é parceira. O governo do estado já é. Eu já tenho o apoio do Conselho Estadual de Turismo, Contures, né? Mesmo com o ex-presidente tendo feito de tudo para não me dar, mas, coitado, fico com pena, porque no dia lá de me darem um apoio, fui aplaudido por todos e o apoio foi dado por unanimidade, coitado. Ele deve ter ficado um pouco triste. E ele era o presidente? Era o presidente, né? E também sócio fundador. É o mesmo cidadão que eu... Que essa confusão, hein? Parece que é política que atrapalhou, política, né? Absolutamente, sem dúvida, é a política que atrapalhou o Anjo da Praia. Por que não teve esse ano? Bom, esse ano, o que acontece? Eu já estou há 4 anos pedindo autorização e eles, né, a tropa de frente do prefeito, né, que são os seus secretários, são comumente usados para realizar a vontade do gestor, né? E a vontade dele é não deixar eu ir para a praia. A questão é comigo, né? E como eu disse... Pode ser. E como eu disse antes, que ele não prejudica a mim, prejudica as centenas ou às vezes até milhares de famílias que a gente... Porque a gente atende muita gente, é numa faixa de 200 pessoas no verão aqui, 200 famílias por dia. Então são milhares de pessoas que a gente está falando no fim de um verão. Então ele não está prejudicando a gente, ou o Jorge Anjos, né? Porque o Jorge Anjos não tem um Anjos no meu nome, né? Eu fiquei com o Jorge Anjos por conta do projeto, agarrou, ficou, e assim que todo mundo me conhece, ficou o Jorge Anjos. Mas ele não está fazendo um mal a mim, ele está fazendo mal a essas famílias, né? Que poderiam dispor desse serviço e quando descobrem que existe a gente, né, e não está lá, ficam super frustradas, né? E é uma outra ignorância também, porque poderia trazer até uma boa propaganda para a própria prefeitura, porque quando a gente assiste e atende uma família na praia, ela sai falando que em Guarapari tem esse serviço.
Então subentende-se que até a prefeitura é parceira, ajuda, parceira. quanto muitas vezes, nossa, mal sabem A eles. prefeitura acaba levando crédito. Ainda sem leva os fazer louros nada, do meu trabalho, entendeu? E muitas vezes as pessoas não sabem a dificuldade que não tive um apoio de nada deles, né? E todo tipo de dificuldade. E aí, o que acontece? Há 4 anos, tudo bem que teve a questão da pandemia, aquela história toda e tal. A gente teve que dar uma parada. Mas depois começamos, desde o ano passado, né? 23, 22, de 21, tentamos já autorização. E, cara, as desculpas são as mais absurdas. Para não autorizar. Eles não autorizam mais. Esse ano, o que aconteceu? Ano passado eu já tinha colocado no Ministério Público a questão da Arena Fitness, né? Não só pela questão de todo mundo pode botar tenda na praia, autorizado, lógico, né? Mas todo mundo consegue, só eu não consigo. A lei tem que ser igual para todos, pelo menos está assim na Constituição. A gente sabe que não é assim que está funcionando, infelizmente, ultimamente, pelo Brasil que a gente tem visto aí, mas a lei deveria ser igual para todos. E não é o que acontece. Então, assim, todas as tendas são autorizadas, menos eu. E aí eu coloquei, né, no Ministério Público a questão da Arena Fitness. Questionando a Arena Fitness, falei, porra, como é que o cara consegue? Eu não consigo botar 3 tendas de 3x3 num calçadão de 3.600 metros, né, que não atrapalha a circulação, nada, e o cara consegue. E mais. Calçadão e areia e tudo, né? E mais, né, que aquela estrutura palco, som e luz é paga pela prefeitura, os professores são voluntários e tem propaganda. Isso é enriquecimento ilícito com dinheiro público, isso é crime, né? Não teve licitação direcionada para uma empresa privada, porque eu acho assim, vão todas as academias do município participar, cada uma vai ter um dia, mostrar lá o seu trabalho, seus professores, é público. É público, entendi. É palco aberto. Agora, é para um determinado explorar o período todo, não é público.